Vamos começar mais uma aula. Agora eu vou fazer um resumão para vocês, tá? Sobre teoria moderna da evolução. Na aula passada vocês já viram, né, o comecinho da teoria da evolução. Coloquei e anexei um outro vídeo também que continua a explicação da poliedro. E eu fiz esse resumão aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Então, exemplos de evolução. A gente tem melanismo industrial. O que eu vou colocar para vocês, pessoal, é a síntese mesmo, tá? É tudo bem resumido e são os exemplos assim que eu peguei mais importantes para vocês. Então, ó, melanismo industrial. Quando a gente vê assim, num tronco marrom, uma mariposa marrom e uma mariposa branca, qual das duas vocês acham que vai conseguir sobreviver melhor aos predadores? Vai conseguir escapar dos predadores? Com certeza é a marrom, né? Mas isso é recente, veio depois da Revolução Industrial, porque antes disso, as árvores elas tinham troncos mais claros, né? Essa coloração mais escura do tronco da árvore tem a ver com a poluição, tá, pessoal? Nem todas as árvores têm esse tronco escuro. Na verdade, em ambientes sem poluição, elas têm uma coloração até um pouco mais clara do tronco, em algumas espécies de árvore, né? Então, assim, quando o tronco é mais claro, a mariposa mais clara tem mais chances de sobrevivência porque o predador não consegue enxergar muito bem. Mas depois da Revolução Industrial, a gente tem muito mais mariposas escuras, justamente porque o tronco das árvores está mais escuro nesse momento, e aí as escuras elas conseguem sobreviver durante mais tempo, né? As claras elas são alvo fácil para os predadores. A anemia falciforme e a malária. O que acontece a associação desses dois? O protozoário transmissor da malária, ele usa as nossas hemácias para se reproduzir, né? No caso da pessoa que tem anemia falciforme, branda, leve, né? A hemácia tem esse formato de foice aqui, tá vendo, pessoal? O protozoário não consegue se reproduzir dentro dessa hemácia desse jeito. Ele precisa de uma hemácia mais gordinha, mais abaloada para conseguir se reproduzir. Então, foi percebido, né, que há uma associação entre a anemia falciforme e a malária, entre essas duas doenças, que aonde a incidência maior da malária, existe também uma incidência maior de pessoas com anemia falciforme. Teria sido alguma forma de adaptação mesmo, né, porque a pessoa que tem hemácia mais redondinha, a hemácia normal, ela tem mais chances de morrer de malária do que uma pessoa que tem anemia falciforme. Então, assim, no caso aqui foi uma doença que fez a seleção natural, digamos assim, né? A evolução. Pessoas que moram em locais que têm maior incidência de malária têm a hemácia dessa forma aqui, a anemia falciforme, de forma branda, tá? Que aí não tem problemas para a pessoa. Outra também, exemplo de evolução que a gente tem é resistência aos antibióticos. E assim, isso é uma coisa bem séria, bem discutida, inclusive no mundo acadêmico, científico, né? Porque quanto mais você usa antibiótico, mais bactérias resistentes você vai ter. Deixa eu explicar isso para vocês novamente. Então, olha só. Você tem dois grupos de bactérias, né, dentro do seu organismo. Você vai tomar um antibiótico X. O antibiótico X vai matar todas as bactérias sensíveis a ele. Seriam, no caso, as bactérias verdes. Só vai ficar a bactéria que não for resistente ao antibiótico. Perdão, a bactéria que for resistente ao antibiótico. Então, ela vai se reproduzir e, no final das contas, você só vai ter bactérias resistentes, te causando uma nova doença ou uma doença mais forte. Você vai ter que tomar um antibiótico mais forte ou um antibiótico que ataque a fragilidade dessa bactéria. Entendeu? Isso é importante a gente tomar os antibióticos nos horários certos, a gente não ficar tomando antibiótico à toa, porque assim, outra coisa que tem entre as bactérias é que elas conseguem passar informação genética de uma para outra, né? Então, assim, essa aqui, como é resistente, ela consegue informar para as amigas a forma de ser resistente. Então, num curto período de tempo, ela vai se reproduzir e vai avisar as amigas como ser resistente àquele antibiótico. E daqui a pouco você só vai ter bactérias resistentes. Outra forma de evolução são as mutações. A gente tem sempre que lembrar, pessoal, que as mutações elas são aleatórias, tá? Não tem uma forma de querer ser mutante. Elas são sempre aleatórias. E elas podem acontecer no DNA, a nível de DNA, que aí vão haver trocas de bases nitrogenadas, tá vendo aqui? Pode ser um A substituído por um T, enfim.
vão haver trocas de bases nitrogenadas. Isso daqui acontece o tempo inteiro, tá, gente? De forma aleatória e natural, a gente tem mudanças, alterações no nosso DNA. Pode acontecer de forma espontânea, como eu acabei de falar para vocês, ou de forma induzida. Essa forma induzida ela vai acontecer se você for exposto a uma radiação nuclear, né? algo radioativo, pode ser também radiação solar, né? Que pode ter uma mutação na sua pele, te levar a um câncer de pele, enfim. As alterações podem ser gênicas ou cromossômicas. Aqui é referente ao número de cromossomos, né? No caso, o número de genes ou o número de cromossomo, que vai aumentar ou diminuir o seu cromossomo ou a quantidade de cromossomos que você tem. Aí eu coloquei aqui uma fotinho de uma menina com síndrome de Down, que isso é bem característico de alteração gênica cromossômica. Não sei se vocês sabem, quem tem síndrome de Down tem um cromossomo a mais no cromossomo 23, no par 23. Né? Vocês sabem que nossos cromossomos eles são todos numerados. E aí, no cromossomo 23, se eu não me engano, é isso mesmo, no cromossomo 23, no par 23, ele tem 3, é uma trissomia cromossômica. Ao invés de ter 2, só um par, quem tem síndrome de Down tem 3 cromossomos ali, né? Tem pessoas que falam que é o cromossomo do amor, que as pessoas que têm síndrome de Down, elas são muito mais amorosas do que qualquer outra pessoa que não tenha essa mutação, né? Então, isso é mutações gênicas ou cromossômicas, tá? Outra forma de mutação é nas células somáticas ou nas germinativas. Então, assim, células somáticas são células do corpo e as células germinativas são as células reprodutivas, né? E essas mutações podem ser benéficas ou maléficas. Então, assim, eu coloquei aqui uma imagem do que pode alterar de forma induzida o seu DNA, o que pode alterar de forma induzida, né, o seu organismo, provocando geralmente câncer. Né? São coisas que fazem mal, são mutações maléficas. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de alterações, mutações nas células somáticas e nas células dos gametas, né? No caso, nas células germinativas. O que acontece, pessoal? Se você tiver qualquer alteração, qualquer mutação nas suas células somáticas, você não vai passar isso para o seu descendente. Qualquer alteração que você tenha na célula de qualquer parte do corpo, se você tiver um filho, isso não vai passar para o seu filho. Agora, se você tiver alguma mutação gênica nas células somáticas, nas células germinativas, nos gametas, isso vai passar para o seu descendente. Qualquer mutação que você tenha, que nós tenhamos nos nossos gametas, a nível de gameta, vai passar para os descendentes, beleza? Essas mutações, elas podem ser maléficas ou benéficas, né? Botei aqui uma equipe de mutantes para vocês, mutantes bons e mutantes ruins, né? Então, essas mutações, elas podem levar à sobrevivência, à adaptação do meio, ou elas podem levar realmente à morte do indivíduo, beleza? Deriva gênica. Isso aqui são outras formas de evolução, tá, pessoal? A deriva gênica, ela pode ser independente do valor adaptativo. O que aconteceu aqui? Houve um deserto e foi aleatoriamente as espécies que estavam naquele local sobreviveram, né? Porque elas estavam próximas do lago, enfim, não sei te explicar por que essas aqui sobreviveram, mas elas sobreviveram. E a partir desses indivíduos aqui é que vai ser criado uma nova população depois que houver um reflorestamento. Esse pessoal aqui que sobreviveu não significa que eles têm o DNA que vai fazer referência a toda a população. Não, com certeza não, porque cada indivíduo é diferente, né? Eles têm as suas próprias mutações. Mas são eles que vão dar origem às novas populações que vão habitar naquele local. Isso é aleatório. Efeito gargalo também, deriva gênica, é motivo de evolução, também é aleatório, tá, pessoal? Por qualquer forma, isso aqui houve um estreitamento e aí passou, por outro lado, alguns indivíduos da população de forma aleatória. Isso aqui pode ser um estreitamento de rio, pode ser um estreitamento proveniente de construção de estradas ao redor e ficou um corredor ecológico no meio, enfim. Também tem um outro exemplo aqui, tá vendo? Também de efeito gargalo. Nesse primeiro exemplo aqui, quem conseguiu passar e sobreviver e se reproduzir mais foi a bolinha preta, e aqui foram as bolinhas mais claras. Mas o efeito gargalo, assim como o independente de valor adaptativo, também é aleatório, tá? E o efeito fundador? Efeito fundador é um grupo
determinado da espécie que sai para migrar a um outro ambiente. Eles não estão carregando toda a carga genética que tem nessa população, né? Mas eles vão repovoar aquele novo ambiente ali. Eles vão povoar, perdão, aquele novo ambiente. Alguns que se desprenderam por motivo aleatório também. Resolveram se desbandar, resolveram sair do bando e foram lá repovoar um novo ambiente. E tem a seleção sexual também, tá, gente? Também é motivo de evolução. A seleção sexual vem seleção de caracteres, intersexual, tá? Como é que funciona isso? Seleção de caracteres, ó. O comprimento da cauda aumenta devido a vantagem de sobrevivência, foi aumentando a cauda do passarinho. E aí, de repente, teve uma mutação que agradou mais as fêmeas. Opa, a cauda mais comprida fica mais bonitinha. E aí, o que acontece? A escolha feminina vai afetar. Porque quanto maior for a cauda, mais a fêmea gosta, né? Então, mais ele se reproduz e passa para os seus descendentes aquele gene da cauda maior. Consequentemente, aquela primeira forma de cauda vai sumir da natureza, porque ele teve uma mutação no meio que foi favorável por conta dessa escolha feminina. A gente chama isso de seleção de caracteres e intersexual, porque intersexual é porque a fêmea escolhe o macho que tem a cauda maior. Beleza? E também tem a intrasexual, que é quando os machos eles competem com relação à fêmea, né? Então, assim, o macho vencedor, o macho alfa, vai ser aquele que vai conseguir cruzar com a fêmea e passar o DNA dele para os seus filhotes. Beleza? Então, essa aqui é a seleção sexual. E tem também as recombinações gênicas, né? As recombinações gênicas só vão acontecer em reprodução sexuada e através do crossing over, né? Que é aquela permutação, a famosa troca de perninhas. Aqui vai trocar o gene, né? Vai trocar parte do DNA e a gente vai ter aqueles cromossomos mutados ali através da recombinação gênica. Então, a nossa síntese é basicamente isso, tá, pessoal? Vocês precisam assistir os outros 2 vídeos complementares, o da aula 1 e dessa segunda aula também, que eu postei junto com essa síntese aqui, tá? Porque eles são mais completos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço em todos. Fiquem com Deus.